Você já se perguntou o que acontece quando um carro de corrida se torna invencível? Bom, imagine um carro que raramente sentiu o gosto da derrota e que venceu tanto que mudou as regras e a história do mundo dos ralis. Pois bem, isso aconteceu quando uma fabricante investiu milhões de euros, montou a equipe perfeita e criou de fato uma máquina de rally dominante. Essa é a história do Volkswagen Polo R WRC, um carro que venceu 43 de 52 ralis e que parecia invencível, e era. Mas por que a Volkswagen decidiu por um Polo para esse tal feito? Por que não usou um Golf ou o Scirocco, carros com mais pedigree de competição? O que havia no Polo de especial para se tornar uma arma perfeita para essa missão? Uma missão épica, tão épica que conta com heróis, vilões, reviravoltas e a Volkswagen disposta a destronar a Citroën e acabar com o seu reinado de 9 anos no WRC. Só que quando parecia que nada poderia pará-los, algo aconteceu. Forças extremas começaram a agir nos bastidores. Então, decisões foram tomadas e de repente, um dos mais dominantes da história moderna desapareceu do WRC sem uma boa explicação e aparentemente levantando questões sérias. Mas quem estaria por trás desse sumiço? Por que o carro mais vitorioso da era moderna desapareceria no auge? E o que precisamos saber dessa história? Vamos mergulhar nos bastidores dessa guerra, dos interesses ocultos e nas decisões que mudaram para sempre a história de um dos carros mais dominantes da neve, da lama e dos terrenos acidentados. A máquina imbatível que sumiu. Parte 1. Por quê? Era maio de 2011, cerca de 200 jornalistas se reuniram na Sardenha para uma coletiva de imprensa antes da 8ª edição do Rally da Itália. O evento era especial, pois Ulrich Hackenberg, membro do conselho administrativo da Volkswagen, estava presente para fazer um anúncio crucial sobre o futuro da empresa no automobilismo. Depois de uma ausência de 23 anos no Campeonato Mundial de Rally, a Volkswagen estava de volta e entraria na disputa pelo título a partir de 2013. Enquanto o público aplaudia empolgado a ideia, Luca de Mel, chefe de marketing da Volkswagen na época, destacou que essa empreitada não era apenas um projeto isolado, mas sim parte da ambição da marca de se tornar uma das grandes forças do automobilismo mundial. No entanto, por mais que a Volkswagen demonstrasse confiança, a missão não seria nada fácil. Conquistar o título não seria apenas um troféu para a prateleira, mas a prova definitiva da superioridade da engenharia alemã sobre seus rivais franceses, britânicos e também os japoneses. Além disso, um outro problema. A Citroën dominava a categoria há quase uma década com o DS3 WRC e 9 títulos consecutivos nas mãos de uma lenda viva, Sebastian Loeb, considerado por muitos como o melhor da história. Para enfrentar esse rival formidável, a Volkswagen precisaria investir milhões na construção de uma equipe dos sonhos, composta pelos melhores engenheiros, pilotos e mecânicos, garantindo que o primeiro protótipo do Polo R evoluísse para uma máquina imbatível, tanto na fabricação quanto nas pistas. Tá, mas espera aí, por que um Polo e não um Golf, um Scirocco, um modelo novo, ou até mesmo por que não outros carros de outras marcas que estavam sob o guarda-chuva da Volkswagen, como a Audi, por exemplo? Bom, existe uma resposta para isso. A Volkswagen já havia provado seu domínio no automobilismo em diversas categorias, como por exemplo no DTM. A Audi, parte do grupo Volkswagen, massacrava seus concorrentes com carros extremamente avançados, como o Audi A4 DTM, conquistando títulos consecutivos e demonstrando um nível de engenharia superior. Enquanto isso, em Le Mans, o grupo fez história ao vencer 9 edições das 24 horas entre 2000 e 2010, introduzindo o revolucionário motor a diesel no Endurance, como o Audi R10 TDI, provando que a tecnologia e eficiência poderiam caminhar juntas. Com isso, a Volks queria novos desafios e expandir seu império, e o WRC era uma escolha estratégica, pois diferente de Le Mans ou no DTM, onde os carros eram protótipos ou modelos de luxo, o WRC usava carros compactos, modelos diretamente ligados ao consumidor comum. Uma vitória nesse campeonato não apenas consolidaria a Volkswagen como uma potência global,
mas também aumentaria as vendas dos seus carros de rua. Lembra? Editor, coloca aí. Vença no domingo, venda na segunda. Mas a marca não queria apenas entrar no WRC para competir e vender carros. Ela queria destruir seus rivais e reescrever a história do rally. Mas o grande mistério foi a escolha do carro. Com o Golf e o Scirocco no portfólio, ambos esportivos bem estabelecidos, a lógica indicava que um dos dois seria a base para o projeto. Mas a Volkswagen tomou uma decisão inesperada. Escolheu o Polo, um hatch compacto sem pedigree esportivo, mas com potencial para ser uma arma definitiva. E essa escolha não foi aleatória. E antes de continuar o vídeo, eu queria te dar um conselho, uma sugestão. A gente deixou um link na descrição desse vídeo com uma aula grátis de algo novo que você pode aprender na internet e fazer uma renda extra. Renda extra, hein? Não é tigrinho, não é aposta, não é nada dessas presepadas que esses coaches aí estão tentando vender para vocês. Então, recomendo, assiste o vídeo, quem sabe vai te ajudar aí a longo prazo. O regulamento do WRC exigia que os carros de competição fossem baseados em modelos de produção com no mínimo 25 mil unidades vendidas por ano, e o Polo se encaixava perfeitamente nesse critério, sendo um dos carros mais populares da Volkswagen na Europa. Além disso, a regra do comprimento mínimo de 4 metros foi removido da categoria, então sua carroceria curta e compacta oferecia vantagens aerodinâmicas e maior agilidade para enfrentar os trechos sinuosos e técnicos dos rallies, tornando-o a escolha ideal para uma categoria onde peso, estabilidade e dirigibilidade eram fatores decisivos. Mas transformar um hatch urbano em um monstro dos rallies exigiu uma engenharia sem precedentes. O motor 1.6 TSI original do Polo foi completamente reconstruído para entregar 315 cavalos e bastante torque, girando a mais de 8.000 RPM e proporcionando respostas instantâneas ao acelerador. Para isso, a Volkswagen desenvolveu um novo sistema de turboalimentação, um intercooler maior e um sistema de escape de alta performance, garantindo máxima eficiência e potência bruta. O chassi foi reforçado com materiais leves e ultra resistentes, como fibra de carbono e Kevlar, reduzindo drasticamente o peso do carro e aumentando sua resistência contra impactos severos, comuns na categoria. O sistema de tração integral foi desenvolvido do zero, com diferenciais ativos que ajustavam automaticamente a distribuição de peso para garantir máxima aderência em qualquer superfície, neve, cascalho, asfalto ou lama. A suspensão foi projetada para suportar condições extremas, recebendo amortecedores ajustáveis de alta performance, capazes de absorver impactos brutos sem comprometer a estabilidade do carro. O interior do Polo R foi despido de qualquer luxo, mantendo apenas o essencial: painel minimalista, volante multifuncional, banco de concha de competição e um Santo Antônio homologado pela FIA, garantindo segurança máxima para os pilotos. Seu peso também foi reduzido para 1.200 kg e uma aceleração de 0 a 100 em menos de 4 segundos. E outra vantagem interessante era a sinergia tecnológica com outras marcas, como a própria Audi, fornecendo sistemas de direção que ajudou no desenvolvimento. O Polo R WRC não era apenas um carro de corridas, era um protótipo de engenharia extrema disfarçado de hatch compacto, pronto para enfrentar o DS3, o Ford Fiesta RS, Hyundai i20 e o Mini Cooper WRC. Depois do carro definido e ajustado, outra pergunta viria à tona: quem iria pilotar o carro? Parte 2: a rivalidade. No mesmo ano do anúncio da volta da Volks em 2011, a fabricante também deu um passo crucial ao contratar Sébastien Ogier, um talentoso piloto francês de 27 anos que havia passado os últimos 4 anos competindo pela Citroën. A escolha não poderia ter sido melhor. Ogier e Loeb já haviam protagonizado conflitos dentro da Citroën, pois ambos eram extremamente competitivos e queriam ser o centro das atenções. Agora, Ogier teria a oportunidade de brilhar sozinho e liderar o novo projeto da Volks. Poucos meses depois, em janeiro de 2012, a Volkswagen também reforçou ainda mais a equipe ao contratar Jari-Matti Latvala, um experiente piloto finlandês que havia sido tirado da Ford, a segunda equipe mais forte do WRC na época. Ogier quanto Latvala
teriam papéis fundamentais no desenvolvimento do Polo R, e nos 18 meses seguintes, eles não seriam apenas pilotos, mas verdadeiros engenheiros de campo, trabalhando lado a lado com a equipe técnica para transformar o carro em uma máquina capaz de destronar a Citroën e dominar o WRC. Porém, os primeiros testes revelaram que essa missão seria mais difícil do que o esperado. Durante os estágios iniciais de desenvolvimento, o Polo R apresentou problemas graves de dirigibilidade e durabilidade, levantando dúvidas reais sobre a real capacidade da Volks de competir com a equipe francesa. Em testes realizados na Panzerplate, uma área de treinamento militar alemã conhecida pelo seu terreno brutal, Latvala e Ogier perceberam que o carro sofria uma instabilidade em trechos de alta velocidade e dificuldades na adaptação a pisos irregulares. As falhas eram particularmente evidentes em terrenos mistos, um dos desafios mais críticos do WRC. A equipe de engenharia sabia que precisava agir rápido. Além da Panzerplate, sessões intensivas foram realizadas em Poboleda, na Catalunha, um ambiente mais próximo do que o Polo enfrentaria, por exemplo, no Rally da Alemanha. Ali, a Volkswagen Motorsport trabalhou incansavelmente para ajustar a suspensão, otimizar a tração e reforçar componentes essenciais para garantir que o carro suportasse os impactos brutais dos estágios de rally. A Volks agora estava no caminho, com o time de elite, para desafiar a hegemonia da Citroën. Mas, quando tudo estava indo bem, um obstáculo inesperado surgiu. Em março de 2012, durante um teste em estradas públicas entre estágios de rally, Latvala sofreu um acidente ao colidir de frente com um carro de passeio em uma curva cega. Felizmente, ninguém se feriu gravemente, mas os danos no carro atrasaram os testes por meses e levantaram dúvidas sobre se a Volkswagen estava realmente pronta para competir não. Desgraçado da minha cabeça! Para competir no WRC. Deixando o suspense de lado, 20 meses após o anúncio inicial, em um evento especial em Mônaco, as cortinas finalmente se abriram para o protagonista da Volkswagen. E naquele instante, eles não apenas entrariam para competir, mas para tentar reescrever a história do WRC e desafiar tudo o que se sabia sobre domínio e performance. Em janeiro de 2013, aconteceu a tão aguardada estreia do Polo R na etapa de abertura em Monte Carlo. Como nos 9 anos anteriores, a Citroën, liderada pelo lendário Sebastian Loeb, entrou na temporada como favorita ao título. A Volks, por outro lado, trazia uma equipe estreante, mas altamente qualificada. Latvala e Ogier pilotavam cada um seus polos RWRC novinhos em folha. E apesar da inexperiência da equipe no WRC, o tempo de desenvolvimento e os milhões de euros investidos no projeto faziam da Volks uma forte candidata ao título desde o primeiro dia. Além das duas rivais, a Ford Qatar M Sport com o Fiesta RS, a Mini Lotus Team trouxe o John Cooper Works WRC, enquanto a Skoda Auto Deutschland, que venceu no WRC2, trouxe o Fabia S2000. A Peugeot também alinhou um 2007 S2000 e a Hyundai, ainda sem uma equipe oficial, participou com versões privadas do i20 WRC. A Citroën foi a primeira a entrar na pista. Seus DS3 rasgaram as gélidas e traiçoeiras estradas de Monte Carlo, mostrando que o gigante francês ainda estava firme na briga pelo seu 10º título consecutivo. No final da primeira especial, Loeb registrou um tempo impressionante de 2 minutos 23 segundos e 6 décimos, um dos seus melhores inícios em anos. Mas a vez do Polo R finalmente chegou para mostrar seu potencial, com Ogier ao volante. O motor 1.6 rugiu enquanto o carro enfrentava as curvas traiçoeiras das montanhas de Monte Carlo diante dos olhares atentos de centenas de milhares de fãs. O desempenho foi preciso, agressivo e incrivelmente rápido. No final da especial, Ogier cravou um tempo de 2 minutos 25 segundos e 2 décimos, apenas 1.6 segundos atrás de Loeb. Latvala, com seu estilo de pilotagem mais agressivo, também fez uma excelente estreia, ficando apenas 0,4 segundo atrás de Ogier, garantindo o 3º lugar no estágio inicial. Conforme o rally avançava, ficava claro que Monte Carlo estava se transformando em um duelo épico entre os ex-companheiros de equipe, que agora eram rivais declarados. Apesar de manter um bom desempenho, Latvala acabou sofrendo um acidente
somente no último dia da prova, enquanto perdeu o controle nas condições congeladas de Turini, a seção mais difícil da competição. Por outro lado, Ogier manteve sua consistência enfrentando as gélidas curvas de 180 graus do Col de Turini a velocidades superiores a 120 km por hora, demonstrando um controle e uma aderência excepcionais. No entanto, nem mesmo sua pilotagem impecável foi suficiente para superar Loeb. No final, o francês de 38 anos garantiu uma vitória e uma vantagem massiva de 99 segundos sobre Ogier. Durante os 4 dias de rally em Monte Carlo, foi entregue um dos espetáculos mais emocionantes do automobilismo nos últimos anos. No pódio, Loeb celebrou mais uma vitória. Ogier ficou com a segunda posição e Dani Sordo, piloto da Citroën, herdou o terceiro lugar, que deveria ser de Latvala. Apesar do desempenho impressionante da Volks em sua estreia, parecia que a história estava se repetindo. Os fãs da categoria ao redor do mundo já estavam cansados de ver a mesma equipe vencer quase todas as provas do WRC. Para a Volkswagen era outro sentimento. Terminar em segundo lugar em seu rally de estreia não foi tão um fracasso assim, mas sim uma demonstração de que a equipe alemã tinha potencial para derrotar a Citroën e seu campeão, Sebastian Loeb. Esse cara é brabo. O cara é foda, patroa. Com 12 rallies restantes até o final do campeonato, o Polo R estava apenas começando a sua jornada e Sebastian Ogier estava mais determinado do que nunca a superar seu ex-parceiro e levar o título no final da temporada. A chance de redenção da Volks veio no Rally da Suécia em Hagfors. Assim como a etapa anterior, esse rally era conhecido por suas condições extremas de frio e neve, onde margens mínimas de erro podem custar a vitória. Loeb começou forte, cortando os trechos cobertos de neve com a sua já característica precisão, mas Ogier, determinado a derrotar seu ex-companheiro, entregou uma performance surreal, demonstrando controle e precisão muito superiores aos do rival. Ao final das primeiras 11 especiais, Ogier já havia aberto uma vantagem de 41 segundos, impressionando tanto os fãs quanto os céticos que ainda duvidavam da Volks. Latvala, depois do acidente em Monte Carlo, conseguiu se recuperar bem e entregou uma performance sólida, terminando o segundo dia de prova em quarto lugar. Mas independentemente dos esforços dos pilotos, estava claro que o protagonista da Volkswagen naquela temporada seria Ogier. Quando a última especial terminou, o piloto garantiu a vitória na Suécia com 29 segundos de vantagem sobre a Citroën e a multidão celebrou com descrença. Pela primeira vez, Loeb havia sido derrotado pela Volkswagen e Ogier finalmente roubava os holofotes para si. Para os fãs do automobilismo, isso parecia o início de uma das maiores rivalidades da década, algo tão competitivo e carregado de egos que lembrava a disputa entre Ford versus Ferrari em Le Mans. No entanto, para a surpresa de muitos, o que aconteceu a seguir não foi um grande duelo, mas sim um domínio avassalador da Volks, algo mais comparável ao reinado de Schumacher na Ferrari no início dos anos 2000 ou até Hamilton entre 2017 a 2020. Pois durante o restante da temporada de 2013, o Polo R continuou a mostrar o nível de superioridade apresentado na Suécia. Das 11 provas restantes, Ogier venceu mais 7, consolidando-se como novo líder absoluto do WRC. Latvala, apesar de não ter recebido tanta atenção quanto o companheiro, foi fundamental para garantir pontos cruciais e ainda adicionou uma vitória no Rally da Acrópole ao currículo da Volkswagen. No final da temporada, os fabricantes alemães venceram 9 dos 13 rallies, garantindo o título mundial também de construtores em um dos campeonatos mais intensos e históricos da categoria, desde a sua criação em 1973. Mas os recordes não pararam por aí. A Volks não apenas dominou nas pistas, mas também comercialmente. O sucesso no automobilismo impulsionou as vendas da linha Polo, que ultrapassaram a marca de 700 mil unidades vendidas antes mesmo do início da temporada de 2014, um aumento de 75% em comparação aos números anteriores à entrada no WRC. So what's that red thing outside, huh? It's the new Polo. Polo? It's cool, isn't it? Cool. We'll just have to see about that.
Parte 3. Domínio e escândalo. Com Ogier no comando, a temporada de 2014 começou de maneira ainda mais brutal para os rivais. As primeiras 7 provas do ano foram vencidas consecutivamente pela Volkswagen e as diferenças de tempo entre Ogier e os demais pilotos eram absurdas. Eu vou ter que ler agora porque é muita coisa, ó. Monte Carlo, vitória com 30 segundos de vantagem para o segundo. Suécia, 45 segundos. México, 90 segundos. Portugal, 72 segundos. Argentina, 86. Itália, 93 segundos. E Polônia, 67 segundos. Na média, durante a primeira metade da temporada de 2014, Ogier, esse cara aqui, terminou cada rally com mais de 70 segundos de vantagem sobre a Citroën. Só que o sucesso avassalador da Volks incomodava profundamente a equipe francesa que, mesmo mantendo a vice-liderança no campeonato, não conseguia aceitar o fato de que um carro que surgiu do nada havia roubado completamente os holofotes e com um ex-piloto deles no comando dessa revolução. O ponto de virada definitivo aconteceu na Argentina, quando Latvala venceu, garantindo a 9ª vitória consecutiva da Volks, quebrando o recorde anterior da Citroën, que havia conquistado 8 vitórias consecutivas em 2011. Os alemães não apenas destronaram a Citroën, mas também superaram seus feitos, estabelecendo novos recordes e dominando a categoria como nunca visto antes. No final da temporada de 2014, a Volks havia vencido 10 dos 13 rallies, garantindo tanto o título de pilotos quanto de construtores pelo segundo ano consecutivo. Mas, justo quando todos achavam que o Polo R não poderia melhorar ainda mais, as boas notícias chegaram direto da sede da Volkswagen Motorsport. 2015 estava prestes a ser ainda mais histórico. O Polo R passou por atualizações significativas para a nova temporada. O carro recebeu uma nova caixa de câmbio, um sistema hidráulico revisado, uma asa traseira maior para aumentar a força aerodinâmica e ainda sofreu uma redução de peso de aproximadamente 25 kg. Enquanto isso, a Citroën, desesperada para recuperar sua glória, também introduziu melhorias no DS3 WRC, incluindo um novo sistema de suspensão, um motor aprimorado e ajustes aerodinâmicos, mas nada disso seria o suficiente. A Volks continuou a dominar o WRC, vencendo 11 das 13 etapas em 2015. Ogier conquistou 8 vitórias, enquanto Latvala venceu 3 rallies e ainda terminou 4 vezes em segundo lugar. O terceiro título consecutivo da Volkswagen estava garantido, e dessa vez a Hyundai tomaria o vice da Citroën, eliminando qualquer possível revanche ou reviravolta da maior rival. Mas no auge do sucesso, a equipe enfrentou um golpe inesperado. Jos Capito, o arquiteto do programa de rally da Volks, anunciou sua saída para ingressar na McLaren, equipe da Fórmula 1. Para os críticos que torciam para ver o império da Volks ruir, essa parecia ser a oportunidade perfeita. Muitos acreditavam que sem o seu líder estratégico, a equipe finalmente mostraria sinais de fraqueza, mas essa visão não poderia estar mais longe da realidade. Assim como nos 3 anos anteriores, os alemães continuaram a impressionar e chocaram o mundo do automobilismo ao vencer 10 das 13 etapas na temporada de 2016. E mais uma vez, Ogier foi o grande destaque, conquistando 6 vitórias, enquanto Andreas Mikkelsen brilhou com 2 vitórias. O piloto norueguês havia ingressado na equipe em 2013, mas só começou a competir em tempo integral em 2014, devido à forte presença de Ogier e Latvala. No entanto, foi apenas em 2016 que Mikkelsen conseguiu vencer mais de um rally com a Volks, consolidando seu espaço dentro da equipe. Já Latvala, por outro lado, teve um ano abaixo das expectativas. Mesmo sem conquistar nenhuma vitória, desempenhou um papel fundamental na conquista do título de construtores, garantindo pontos valiosos, desafiando os rivais em diversas etapas. A essa altura, a Volks havia se tornado tetracampeã mundial do WRC. Viu a Citroën perder prestígio e desempenho. Ogier estava no auge de sua carreira. A marca estava lucrando significativamente com o sucesso nas pistas e, mais importante, a equipe havia conquistado o respeito dos fãs do automobilismo, que acompanhavam ansiosos para ver até onde essa sequência de vitórias dos alemães poderiam ir. Mas quando o cenário parecia perfeito, parecia não, ele estava perfeito, o destino reservou um dos capítulos mais vergonhosos da história, dentro do mundo automotivo e dos negócios, e também afetaria o rally.
Lembra? Eu mencionei que teríamos uma reviravolta na intro desse vídeo. E aposto que você não prestou atenção. Diretamente da sede da Volks em Wolfsburgo, uma bomba estourou, o escândalo Dieselgate. O que começou com rumores no início de 2016, rapidamente se transformou em um desastre global. No fim de 2015, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos notificou a Volks por instalar softwares em seus carros movidos a diesel, que permitia que os veículos trapaceassem nos testes de tolerância de emissões da EPA. Por décadas, a Volks era vista como padrão de excelência na produção de veículos a diesel, promovendo sua tecnologia como limpa, eficiente e confiável. No entanto, investigações revelaram que a empresa fraudou testes de emissões em milhões de veículos para atender às regulamentações ambientais e manter sua liderança no mercado. As emissões reais de óxido de nitrogênio dos veículos foram 40 vezes maiores do que os padrões nos Estados Unidos permitidos. O escândalo resultante provou ser o mais caro da história automotiva, mais de 30 bilhões em multas e reparações. A fabricante foi espancada pela mídia no mundo todo, resultando em uma mancha profunda, processos judiciais e investigações em vários países. Tudo isso ameaçava até a sua sobrevivência. Funcionários da Volks foram pegos tentando encobrir os problemas e o CEO da marca, Martin Winterkorn, foi o primeiro a renunciar. O escândalo se espalhou rapidamente. A Volkswagen foi obrigada a reavaliar todas as suas operações e, infelizmente, o automobilismo, por mais bem sucedido que fosse, deixou de ser uma prioridade. E então, o pior cenário possível aconteceu. A Volkswagen anunciou sua retirada do Campeonato Mundial de Rally. Não haveria uma quinta temporada. E os planos de superar a rival Citroën e seus 9 títulos, bom, foram destruídos de uma forma amarga e irreversível. Em novembro de 2016, quase exatos 5 anos após sua estreia triunfal em Mônaco, a era do Polo R WRC chegou ao fim. Seus pilotos encontraram novos caminhos na temporada seguinte. Sebastian Ogier se juntou à M Sport Ford, onde Ogier conquistou o título de pilotos e ajudou a equipe a vencer o campeonato de construtores. Latvala assinou com a Toyota Gazoo Racing, garantindo uma vitória na temporada e contribuindo para o terceiro lugar da equipe entre os construtores. Já Milkensen foi para a Hyundai Motorsport, fortalecendo a equipe, que terminou como vice-campeã. Mas, mesmo com um fim abrupto, o legado do Polo R permaneceu intacto por 4 anos. Ele não foi apenas a cara da Volkswagen, mas a própria face do WRC. Sua jornada terminou mais cedo do que o esperado, mas sua marca na história do automobilismo já estava gravada. Até hoje, o Polo R é lembrado como um dos carros de rally mais dominantes de todos os tempos, junto de tantos outros, como o Audi 4, o carro que revolucionou os rallies no início dos anos 80, introduzindo a famosa tração integral e redefinindo o que era possível nas competições, e massacrou os adversários, se tornando um ícone mundial. Tá, mas eu já falei demais. Se ajeita aí no sofá que em 5 segundos você vai entender toda a história dessa lenda. Te vejo já!